Situação complicada de Gonzalo Plata no Flamengo. As portas da Gávea, as portas do CT do Ninho do Urubu estão abertas para a saída do Plata. Gonzalo Plata, novamente causando nos bastidores. Estar com os muchachos aqui, pues, me hace olvidar de todas as coisas que estão passando fora de mi entorno onde está mi equipo, entonces por ese lado estoy muy contento. E o Flamengo tentou a contratação de Kaique Bruno do Cruzeiro. O jogador que o Flamengo demonstrou interesse nessa negociação, nessa possível troca, foi o Kaique, lateral, que inclusive está servindo a seleção brasileira no corte do Alexandre. E a preparação do Flamengo para a partida contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. A semana foi muito bem aproveitada pelo Leonardo Jardim. Então nós podemos dizer que ele teve a oportunidade de treinar com uma base muito forte do elenco e que isso vai ter reflexo logo na partida contra o Bragantino. Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. Mengão, que está em preparação para a partida contra o Red Bull Bragantino após a data FIFA. Mas enquanto isso, notícias sobre Gonzalo Plata têm esquentado aí o Ninho do Urubu. Tem informação importante também sobre o João Guilherme falando aí sobre o Flamengo, a expectativa do Flamengo, né, para os próximos dias, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América. O Vene Casagrande trazendo as informações do Mengão. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, peço a você se inscreva, ative o sino das notificações para você receber sempre todas as informações do Flamengo, tá bom? Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil, João Guilherme, Vene Casagrande, link na descrição como crédito. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo na tarde deste sábado. Vamos falar agora de uma possível negociação. Teve próxima de acontecer, mas não rolou. A gente está falando do Plata. Vivendo algumas críticas internas no Flamengo, o equatoriano não vive um bom momento no rubro-negro e foi alvo do Cruzeiro. Durante o programa Fala Fonte, o Bruno Andrade explicou essa movimentação. Sobre o Gonzalo Plata, o Cruzeiro fez uma abordagem, pegou o telefone, ligou para o Flamengo, porque não custa lembrar, ontem nós falamos bastante sobre o Plata, que Leonardo Jardim não morre de amores, que Leonardo Jardim quer a sua saída no meio do ano, desde que chegue o jogador para repor a sua saída, mas que até lá não vai deixar o jogador cair, vai tentar aproveitá-lo ao máximo, mas no meio do ano as portas da Gávea, as portas do CT do Ninho do Urubu estão abertas para a saída do Plata. E aqui fica a curiosidade. Como os empresários do Arthur Jorge são os mesmos empresários do Leonardo Jardim, houve um telefone muito rápido, uma ligação muito rápida de um para o outro, ou pelo menos entre eles no caso, porque viram o Plata como oportunidade de mercado, mesmo o Arthur Jorge tendo avaliado positivamente o elenco. O Arthur Jorge, maravilha, é um jogador interessante, se houver a possibilidade de ter um empréstimo, eu aceito. Só que daí o Cruzeiro pega o telefone, liga para o Flamengo e o Flamengo diz claramente que não tem interesse de negociá-lo no mercado interno, prefere negociá-lo com o exterior no meio do ano. Então elenco fechado do Cruzeiro, o Cruzeiro não contrata ninguém no dia de hoje porque Arthur Jorge está satisfeito com aquilo que tem, o Plata foi visto como oportunidade de mercado, não vai para o Cruzeiro, e aí sim, no meio do ano, com a janela principal aberta e já com alguns jogos do Arthur Jorge pelo Cruzeiro, de muitos dias de trabalho, aí sim talvez exista um olhar diferente para entradas e saídas de jogadores. Muito bom, os números do Plata pelo Flamengo, ele era muito querido pelo Felipe Luiz, né? Jogava muito com o ex-treinador. Agora, 11 jogos nessa temporada, 7 como titular, 54 minutos por jogo em média, um gol. Vem perdendo espaço com o Leonardo Jardim e problemas comportamentais, por isso também esse olhar para o equatoriano. Você entende tanto a parte do Cruzeiro, que via uma oportunidade de negócio, e o Flamengo, por tudo isso, querer vendê-lo apenas para o exterior? A palavra escolhida pelo Leonardo Jardim para qualificar a situação do Plata é integração. Ele está, nesse momento, com problemas de integração. É uma novidade, um jeito diferente de dizer que um jogador está se comportando mal. É mais fácil, talvez, usar
a maneira mais simples de dizer, há um problema de comportamento individual de um jogador que muito provavelmente não está tomando as melhores decisões na sua vida pessoal em relação ao que é o desejo do Flamengo como clube, a sua nova comissão técnica, em relação ao que ela espera dos jogadores. Agora, o Flamengo tem que pensar naquilo que é o seu investimento e na possibilidade desse jogador que até há pouco tempo, quando sob o comando do Filipe Luís, era um dos jogadores mais utilizados, frequentemente titular no time do Flamengo. Você vai reforçar um rival, se você negociá-lo com uma equipe brasileira, em especial aquelas, né, que o Flamengo enxerga como mais capazes de competir, embora o Cruzeiro esteja numa posição muito ruim, muito desagradável na tabela de classificação do Brasileirão, o potencial do Cruzeiro para o futuro imediato e para o futuro próximo é um potencial de time para competir pelas coisas importantes aqui no nosso calendário com o Flamengo. Então dá para entender por que o Flamengo esteja preocupado em negociar esse jogador, se é que vai fazê-lo mesmo, com alguma equipe de fora do Brasil. Isso indica, né, que o Flamengo já tomou a decisão em relação ao Plata, dele não ser mais jogador do clube em breve. Vamos ver, né, em relação aos interessados e aquilo que o Flamengo quer fazer, para que lugar, para que clube esse jogador vai. Opções no ataque do Flamengo não faltam, a gente sabe. Não faltam há muito tempo, não faltam agora também. E olha só, nação, nós criamos um grupo de palpite de análises esportivas especial para vocês que sempre acompanham a gente aqui no nosso canal. Para você participar, tem um link no primeiro comentário fixado, aonde você vai receber sempre os melhores palpites para você fazer aquela fezinha especial. Inclusive, os palpites de ontem bateram tudo, olha só, deu tudo certo, todo mundo ali que participou do grupo conseguiu receber o seu palpite. E um detalhe importante, olha só, os primeiros que chegarem ali vão participar do sorteio do novo manto do Flamengo. Para você participar, inclusive o sorteio vai ser no dia 15 de abril. Então, para você participar, você tem que ser um dos primeiros a entrar lá no grupo. Tem um link no primeiro comentário fixado, vai lá e aproveita, participe, porque vai ser demais, o grupo é legal, tem notícias, tem palpites, tem tudo. Então, clica lá, entra e aproveita, tá bom? Sorteio dia 15 de abril. Corre e aproveita, tá bom? Data FIFA, Flamengo teve 7 jogadores convocados. Isso aí é normal, né? Vão sempre ser convocados mesmo, porque o Flamengo tem um grande elenco, o melhor elenco da América. Então essa galera vai ser convocada. Agora, o detalhe é o seguinte: a semana foi muito bem aproveitada pelo Leonardo Jardim, porque o Flamengo folgou segunda e terça, treinou quarta, quinta e hoje. Folga amanhã e no domingo volta a treinar. E aí já emenda, tem segunda, terça, quarta, aí vem jogo com o Bragantino na quinta e vai embora. Mas por que eu estou dizendo que a semana foi muito bem aproveitada? Embora não conte com muitos jogadores importantes que estão com suas seleções, o Leonardo Jardim pôde trabalhar esses dias com uma base que ele conta como uma equipe titular do Flamengo. É muito difícil a gente dizer qual é o time titular do Flamengo, porque o Flamengo tem várias opções. Pode formar 2 grandes times. Mas prestem atenção, o Flamengo treinou essa semana com Rossi, Léo Ortiz, Pulgar, Jorginho, Paquetá, Pedro, Samuel Lino. Esses caras compõem um time que na maior parte dos jogos do Leonardo Jardim entrou em campo. Então nós podemos dizer que ele teve a oportunidade de treinar com uma base muito forte do elenco e que isso vai ter reflexo logo na partida contra o Bragantino, porque é a primeira vez que ele está tendo a oportunidade de treinar seguidamente e de colocar os seus métodos para os jogadores do Flamengo. Ele chegou, todo mundo se lembra, aquela loucura. Ele chegou na final do Carioca, foi campeão, aí depois já emenda um jogo atrás do outro. Foi arrumando o time, mas com o carro andando. Agora não, ele está tendo algum tempo para trabalhar. A gente pode dizer que do time que podemos considerar titular do Flamengo, quem não está aí nesse momento? Léo Pereira, Varela, Alexandre e Arrascaeta. 4 jogadores. Esses caras compõem a equipe titular do Flamengo. Agora, eles não estão aqui, mas 7 jogadores de uma equipe titular do Flamengo ficaram com Leonardo Jardim. E os treinamentos foram ótimos no Ninho do Urubu.
foram muito intensos, ele aproveitou muito a parte tática, os jogadores avançaram na parte física, então o Flamengo deve voltar num nível de atuação muito interessante contra o Bragantino no dia 2 lá em Bragança Paulista. Depois joga no dia 5 contra o Santos no Maracanã. Num jogo que com certeza o Neymar estará em campo, porque esse jogo aí ele vai jogar de qualquer maneira, só se ele estiver morto que ele não joga essa partida. Então os jogadores que estão fora lá nas suas seleções: Seleção Brasileira, Danilo, Alexandro e Léo Pereira, 3. Seleção Uruguaia, Varela, De La Cruz, Arrascaeta, Carrascal e Plata. 7 jogadores. O Carrascal é um cara que ele é titular, mas não é, né? Ele entra, sai. É um jogador importantíssimo. O Plata, todo mundo sabe a situação dele, né? É uma situação no momento que ele não está sendo relacionado para os jogos, o comportamento dele não vem agradando, então é uma situação difícil, né? O Danilo, ele é um líder do grupo, mas ele hoje pode ser considerado um reserva. A dupla titular é Léo Ortiz e Léo Pereira, né? Alexandro é titular, Varela é titular, ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que o elenco do Flamengo é tão forte, mas tão forte, que apesar de 7 jogadores estarem nas suas seleções, uma base de um time que o Leonardo Jardim tem utilizado muito, ficou no Ninho do Urubu e está treinando esses dias todos com ele. E vai treinar no domingo, pela manhã, e vai treinar na segunda, e vai treinar na terça, e na quarta-feira já vai viajar para Bragança Paulista, e na quinta-feira tem Bragantino, e na sexta-feira volta, e vamos em frente. As informações dão conta de que os treinamentos no Ninho do Urubu têm sido excelentes. E a impressão deixada é muito boa, é muito positiva. João, será que foi mais um erro da diretoria do Flamengo liberar o lateral esquerdo para o River e agora gastar um caminhão de dinheiro para trazer outro do mesmo nível? Você está acompanhando o... Rapaz, agora deu um branco, esqueci o nome dele. O Vinha. Você está acompanhando o Vinha lá no River Plate? Você sabe como ele está? Não foi um erro, né? Porque tem o Alexandro e tem o Ayrton Lucas aí, né? Muito bem. Qual a nota do Léo Pereira na seleção? Cara, a jogada do gol do Mbappé foi em cima dele, né? Mas foi uma saída de bola que o Casemiro não segurou a bola tocada pelo Léo Pereira, e aí do jeito que ela foi, ela voltou. E voltou em cima do Léo Pereira, que estreou na seleção brasileira marcando um ataque, cara, com Dembélé, Olise, Mbappé. Não que ele não esteja acostumado, ele já jogou contra o Olise na Copa do Mundo de Clubes e jogou contra o Dembélé no Mundial de Clubes. Mas realmente é uma situação, uma estreia, né, muito grande, muito difícil, uma das maiores seleções do mundo, talvez a melhor seleção do mundo na atualidade. Então eu daria uma nota 7 para o Léo Pereira. Acho que só o gol ali realmente é que houve um equívoco, mas nos demais lances eu acho que ele acabou se comportando muito bem. Pelo menos foi o que eu achei. Concordam comigo aí, não? Covardia com Léo Pereira. Os outros jogadores foram testados contra as seleções sul-americanas. Cara, eu vejo de uma outra forma. Eu acho que o Ancelotti colocou ele num jogo top, num teste talvez o mais difícil de todos, para medir qual é a capacidade dele. E acho que ele foi bem. Acho que ele não se saiu mal, não. Entendeu? Olha aqui. Acho que os 4 zagueiros serão Marquinhos, Gabriel Magalhães, Militão e Bremer. Ele vai levar 5 zagueiros. O Danilo vai, hein? O Danilo vai. Então você pode botar o Danilo aí. O Bremer, eu acho que está entre o Bremer ou o Léo Pereira. Vamos ver como é que o Ibanhas vai sair também. O Ibanhas pode ganhar uma chance, né? Ganhar uma chance. Vamos ver, mas eu acho que está entre Bremer e Léo Pereira. Eu vou começar falando do BAP, elogiando demais o Leonardo Jardim. Já a gente fala de mais uma treta envolvendo Gonzalo Plata. E o BAP, ele deu uma entrevista ao podcast da Flamengo TV, MengoCast, e repito, sempre que o BAP abre a boca, boas declarações são dadas. E ele disse o seguinte sobre o Leonardo Jardim: o Leonardo Jardim não é um nome novo no Flamengo. A gente faz scout não só de jogador, mas de treinador, de árbitro, de VAR. O Jardim já estava no nosso radar há 5 anos. Ele era um dos nomes quando o Jorge Jesus foi embora. Mas tem que casar o momento do clube e do técnico. Sempre tem 3 ou 4 jogadores de cada posição que a gente acompanha, e da mesma forma tem os técnicos que acompanhamos. De acordo com o DNA do Flamengo, disse BAP em entrevista
ao Mengo Cash. E ele complementou: com uma semana parecia que ele estava aqui há 6 meses. Ele tem um aspecto mais sério do que ele é no dia a dia. Ele é uma pessoa doce que gosta de gente. Ele gosta de lidar com gente. E algumas coisas ficam mais simples. Acho que o elenco abraçou ele pela capacidade, pela maneira como ele age com os atletas. Fora de campo, o Flamengo marcou 3 pontos. Uma das críticas de Bap ao trabalho de Felipe Luiz era em relação à relação dele com o elenco, né? E o Bap disse o seguinte: eu tenho ido mais ao CT do que as pessoas imaginam. Só que isso não é publicado. Mas já era com o Felipe, eu ia 2 vezes por semana. A gente fazia 2 reuniões por semana, que continuo fazendo. São 2 jogos por semana, então a gente fala basicamente sobre o que deu certo, o que deu errado, o que temos para melhorar, onde tem que rever o planejamento, como tratamos a minutagem dos atletas. A gente tem um elenco que não é jovem. Entramos em questões de logística, data e horário para viajar, hotéis. Discutimos as janelas antecipadamente, se tem uma posição que é carente, a gente vê se na base tem alguém, são muitas conversas. Então, galera, novamente, repito, eu era a favor, sim, da saída do Felipe Luiz, não da maneira que foi, mas acabou sendo, beleza. A chegada do Leonardo Jardim, repito, fez muito bem ao elenco do Flamengo e também ao Flamengo. E muita gente volta a falar: fritou o José Boto e ele está lá. Muito bem respaldado pelo presidente Bap. Então, como disse o Bap, o Flamengo marcou 3 pontos. E o Bap também está interessado na renovação de contrato de Léo Pereira, um jogador que está servindo a seleção brasileira. Inclusive, não fez uma grande partida contra a França na estreia da seleção com a camisa da seleção brasileira, mas não comprometeu também, tem todo o contexto de entrosamento, isso precisa ser analisado. Bateu, inclusive, falta, a gente pôde ver isso. O contrato atual dele com o Flamengo vai até dezembro de 2027 e o Flamengo estuda aí oferecer um aumento salarial a ele e uma extensão de contrato. Eu, particularmente, sou super a favor. Acho que o Léo Pereira, aos poucos, vai adquirindo status de ídolo pela história dele, construído com a camisa do Flamengo, os títulos conquistados, inclusive a história dele com a camisa do Flamengo. Repito, eu não conheço uma outra história de superação dentro do clube. Tudo que ele passou desde quando ele chegou ao Flamengo em 2020 é uma linda história de superação. E bato palma para o zagueiro Léo Pereira, porque está vivendo o seu auge na carreira. Temporada passada comeu a bola, melhor zagueiro do futebol sul-americano, e nessa temporada, tal como os demais jogadores do Flamengo, começou mal, mas já voltou a performar bem, inclusive está servindo a seleção brasileira. Então, sou a favor da renovação do Léo Pereira. E vocês, são a favor, são contra, acham que tem que esperar? Eu acho justo uma valorização, até porque ele servindo a seleção brasileira, os holofotes aumentam. Mas ele tem 30 anos, dificilmente vai para a Europa. Mas pode chegar ao mercado árabe aí, fazer uma proposta, um caminhão de dinheiro para ele e ele acabar aceitando. Então não custa nada oferecer uma renovação de contrato, até porque é um jogador que está performando em altíssimo nível. E olha, vamos agora para o assunto principal. Gonzalo Plata, novamente causando nos bastidores. Vamos lá. Nas últimas horas ele chamou a atenção nas redes sociais por deletar as fotos com a camisa do Flamengo em seu perfil no Instagram e deixar de seguir o perfil do Flamengo no Instagram. Primeiro, uma atitude extremamente infantil / juvenil. Eu acho que lembra muito os meus tempos de 15 anos, quando eu deixava de ficar com alguém ou namorar alguém. Olha, vou deixar de seguir, vou deixar de seguir aqui a pessoa, não sei o quê, vou tirar as... Gente, pelo amor de Deus, que atitude imatura. Até porque ele continua sendo jogador do Flamengo, né? Ele não deixou de ser jogador do Flamengo. Enfim, foi uma postura extremamente lamentável do Gonzalo Plata, chamou a atenção nas redes sociais, e aí fui procurar o Flamengo, entender mais sobre a situação, e aí trazendo mais informações sobre o que eu publiquei no último vídeo, que o Cruzeiro tentou a contratação dele, sim, tentou por empréstimo. O Flamengo tentou envolver um jogador do Cruzeiro, e não foi o Caio Jorge. O jogador que o Flamengo demonstrou interesse nessa negociação, nessa possível troca, foi o Kaique, lateral, que inclusive está servindo a seleção brasileira no corte do Alexandro. E o Kaique, ele tem 23 anos, um baita jogador. Sou muito a favor de uma possível contratação do Kaique, mas como já era de se imaginar, o Cruzeiro não quis fazer essa operação, não avançou nas tratativas. O Cruzeiro falou, não, a menor chance. E a ideia do Flamengo era dar o Plata por empréstimo até dezembro e receber o Kaique Bruno por empréstimo também até dezembro. Porém, o Flamengo não conseguiu sucesso.
o Cruzeiro rejeitou. E no Flamengo, o que me falaram, eu vou até ler aqui, ó, o que me falaram sobre o Gonzalo Plata. Não precisamos de dinheiro. Se não chegar nada que seja bom para o clube, ele fica. Não adianta ser uma proposta boa para o atleta e não favorável ao clube. Tem que ser bom para todos. Então, ele vai ficar no Flamengo se não chegar nada bom para o Flamengo. Mas, Vene, ele vai se desvalorizar. Aí eu vou falar o que a pessoa acabou de falar aqui. O Flamengo não precisa de dinheiro. E eu procurei o Cruzeiro também, e a resposta que eu tive, sem chance da nossa parte envolver Kaique ou Caio Jorge. Nunca houve essa chance, sequer foi cogitado. Beleza, mas o Flamengo tentou. Não foi cogitado pelo Cruzeiro, não foi cogitado ou existiu a chance, mas o Flamengo tentou. O Flamengo, vocês querem Plata? Beleza, então me dá aí o Kaique Bruno. Me dá aí o Kaique Bruno na troca por empréstimo até dezembro. O Cruzeiro obviamente não quis, né? Estamos falando de um lateral. Primeiro, uma posição que está carente no futebol, é só a gente ver os jogadores que vão para a Copa do Mundo representando a seleção brasileira, com todo o respeito ao Douglas Santos, mas não tem futebol para ir para uma Copa do Mundo. O Alexandre só vai porque não tem outro, idade avançada, baita jogador, mas fisicamente é uma incógnita, está sempre se machucando, inclusive na última Copa do Mundo ele se machucou, então é só a gente ver como que está difícil encontrar lateral. Óbvio que o Cruzeiro não ia topar uma situação como essa, mas tentar não custa nada. O Flamengo tentou, não teve sucesso e faz parte. O não o Flamengo já tinha, mas pelo menos teve uma boa visão, porque o Kaique Bruno é muito bom jogador. Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. Então a gente tá vendo aí, o Flamengo tentou a contratação do Kaique Bruno do Cruzeiro. Pode ser que haja negociação nos próximos dias, hein? Quem sabe, né? O Gonzalo Plata tá tendo essa situação no Flamengo. Quem sabe o Flamengo aí não tenta fazer essa troca, continua tentando fazer essa troca, né? Cara, o negócio tá sendo movimentado aí no Flamengo com o Gonzalo Plata. Inclusive, o Gonzalo Plata jogou a partida na seleção equatoriana e após a partida, inclusive, ele deu uma assistência pro gol do Equador e ele deu uma declaração. Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Me siento muy bien aquí, gracias a Dios pues tengo la oportunidad de estar aquí, vestir la camiseta de la selección. Para mí siempre va a ser un honor, como lo digo siempre, estar con los muchachos aquí pues me hace olvidar de todas las cosas que están pasando fuera de mi entorno donde está mi equipo, entonces por ese lado estoy muy contento. Tá aí o Gonzalo Plata então falando sobre essa situação que tá acontecendo aí no Flamengo, né? Bom, vamos ver o que vai acontecer, quais serão as cenas dos próximos capítulos referente a Gonzalo Plata, né? Então a gente teve a informação aí do Vene Casagrande, que o Flamengo tentou a contratação do Kaique Bruno, lá do Cruzeiro. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Ó, não se esqueça, hein? Clica no primeiro link do comentário fixado, onde tem ali o acesso para o nosso grupo de palpites e análise esportiva. Você entrando ali, você já vai estar participando do sorteio do dia 15 de abril da camisa oficial Manto do Mengão. Então vai lá, corre, entra já, fica lá esperto no grupo, participe lá, interage com a gente lá, entendeu? Até um ambiente pra gente poder interagir junto. E aí você vai estar já concorrendo ao Manto do Mengão, um sorteio no dia 15. Então corre lá e já aproveita, hein? Depois fala que eu não avisei, hein? Vai lá e aproveita. Tamo junto, nação. Inclusive a entrada é gratuita, tá? Entra lá e corre. Tamo junto, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o seu like e assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo aqui pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo.